Sabe, irmãos, se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é ser um modelo. Deus, Ele então nos ensinou que precisamos ser o modelo para essa geração, não é? Por exemplo, eu poderia agora ter pego o meu dízimo e da minha família, né, das crianças, que eu dizimo todo mês pelos meus filhos também, e colocado então aqui dentro do vaso. Mas eu pedi para que o pastor Fernando orasse pela minha vida para abençoar a minha vida. Por que isso? Porque eu entendo que há uma bênção de Deus para cada um de nós. Tudo que nós fazemos, queridos, há pessoas olhando. Aonde nós estamos? Né, meu bem? Chegou já? Deu tudo certo? Tá bom. Aonde nós estamos? O que nós estamos fazendo? Cada uma das realidades tem alguém nos observando. Nós somos um modelo para a bênção ou somos um modelo para os problemas às outras pessoas? Amém? Vamos para a nossa mensagem desta manhã. Hoje nós encerraremos a série de mensagem rumo ao Pentecostes. Era para ter terminado domingo passado, mas nós recebemos aqui o pastor Leandro e foi uma bênção, foi assim muito diferente para as nossas vidas. Pode colocar aqui, isso. E eu fiquei assim muito feliz, né, com o trabalho que aconteceu. Vieram pessoas de todos os lados, irmão. Vieram pessoas da Bahia, vieram pessoas de Minas, vieram pessoas de São Paulo, de Guarulhos, vieram de Sales, vieram de vários locais aqui de perto também, para participar da conferência. Foi muito bom, foi muito importante. E se você não estava aqui, na próxima que tiver, você esteja presente para que você possa então aprender um pouco mais do Senhor. Disse-lhe Jesus: não os deixarei órfãos. João 14, 18. A palavra órfão é tão pesada. Nós temos alguns órfãos aqui na igreja. Temos algumas pessoas que perderam o pai, que perderam a mãe muito cedo. Ou talvez nem viram eles. Isso é triste, né? É pesado, não é? É difícil, não é fácil. E quando o Senhor ele diz: não vos deixarei órfãos, o Senhor ele está dizendo assim: olha, eu não quero que vocês sofram. Eu não quero que vocês sofram. Vocês têm um pai. Poxa, que legal termos pai, é ou não é? Termos um pai, temos uma mãe. Se você ainda tem eles ainda vivos, valorize isso, tá? Valorize, porque você não sabe quanto tempo isso pode durar. Valorize cada momento. É muito bom, te traz segurança. Eu olho lá em casa, e o Lucas e o Isaac, eles são assim figuras, né? Figuraças mesmo assim. Eles são figuras, né? E aí, o que eles fazem? Eles têm uma segurança em mim e a pastora fora do normal. A ponto dele, o Isaac, pentear o cabelo e querer que o cabelo dele seja penteado do jeito que o meu é penteado. E o cabelo dele é enrolado. E para você fazer ele entender que é diferente, né? O Lucas a mesma coisa. Aí ele coloca um sapato no pé, ele coloca um sapato assim, aí ele fala assim: Fernando, é sapato de policial, mas é sapato de pastor também, que nem o do meu pai. É assim. Essas são as características que ele tem. Por que isso? Porque é bom ter pai. E o Senhor ele disse assim: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou então entregar o ajudador. Eu vou entregar então para vocês aquele que vai ajudar e vai estar com vocês todos os dias. Vocês veem que o Rafa ele é meio que eu não vou falar cópia, mas ele é bem assim parecido comigo.
até mesmo nos atos, até mesmo nas formas de fazer, em todos os sentidos, né? Por quê? Porque ele tem então caminhado e traz isso a segurança para ele. Isso é o que uma família segura traz para aqueles que estão por perto. Da mesma maneira, nós vamos perceber um desequilíbrio para aqueles que crescem sem uma base familiar. Não é difícil, não é fácil se arrumar, como foi o meu caso. Não é fácil você se arrumar nisso. Porém, nós entendemos que nós temos um Deus que está presente em nós e através de nós, e que é o nosso Pai, que está pronto para então suprir todas as necessidades da qual nós estamos precisando. Então você não está sozinho nessa terra. Vou repetir para você, você não está sozinho nessa terra. Você tem um Pai celestial que está com você todos os momentos, amém? A plenitude do Espírito Santo, diga comigo, plenitude. O que significa plenitude? Totalidade, completude. Tudo aquilo que então nós podemos ter, a plenitude. Quando nós vamos olhar que Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, algumas traduções está plenitude, uma plena vida, ou seja, uma plenitude, uma total, uma completa, né? Então é sobre isso que nós falaremos nessa manhã. Efésios 5,18 diz assim, não se embriaguem com vinho, que leva à contenda, mas deixem-se encher pelo Espírito. Quando então o apóstolo Paulo disse à cidade de Éfeso, nós vamos olhar ali, ele num contexto, e ele chega na cidade e diz assim, olha, não se embriaguem com vinho. O vinho causa contenda. Encham-se do Espírito. Na tradição, na antiguidade, era muito comum, então, as pessoas tomarem muito vinho, era uma das bebidas da mesa mesmo de casa, né? E ali, então, o que o apóstolo Paulo estava exemplificando para as pessoas? Que da mesma maneira que nós bebemos a água hoje, bebemos o suco hoje, bebemos então o suco da uva, o suco de laranja ou o refrigerante que seja, nós devemos então nos encher. E para nós nos enchermos, nós temos que fazer um movimento, que é então pegar e atrair. Atrair então Deus em nós e através de nós. Ele habita dentro dos discípulos, porque somos o seu templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. O que o Espírito Santo é para nós? O que Jesus foi para os seus discípulos. Então, ele habita dentro de nós. Irmãos, é tão forte isso, é tão especial isso. O Espírito Santo está dentro de você. Você já parou para pensar isso? Já parou para pensar que naquele dia de estresse, que você está com a carne latente, o Espírito Santo está dentro de você do mesmo jeito? E ele quer o quê? Ele quer tranquilizar a sua vida. Ele quer organizar a sua vida. Ele quer dar paz à sua vida. Ele quer ajustar então você. Nós somos o seu templo, ele habita em nós. O Espírito Santo não habita em coisas. O Espírito Santo não habita nessa caixa. Não habita nesse instrumento. Não habita então na parede. Ele habita em nós. Nós somos o templo. Nós somos então a casa do Espírito Santo. Deus quer encher a minha vida do seu Espírito. Você pode dizer essa frase comigo no 3? 1, 2, 3. Deus quer encher a sua vida com o Espírito dele. Deus, ele não quer que você tenha só um pouquinho. Deus, ele quer te encher. Encher a sua vida com o Espírito dele. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2, versículo do 1 até o 12. Atos 2, do 1 até o 12. Sinto muita paz aqui nessa manhã. Sinto a presença do Espírito Santo de uma forma muito gostosa aqui nesse lugar. Muito feliz.
Atos capítulo 2, versículo do 1 ao 12. Eu tenho dito, eu e a minha esposa, nós temos agradecido muito a Deus, porque Deus tem sido muito maravilhoso conosco, tem sido muito maravilhoso então com essa igreja, tem abençoado então a vida do povo. Cada dia que passa nós temos mais testemunhos de pessoas sendo transformadas, pessoas sendo abençoadas. Que bom, que bom. Diz assim o texto: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouviam falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e admiravam-se, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em sua própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, crentestes e árabes. Como os ouvimos falar nossas próprias línguas, as grandezas de Deus? E todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Vamos olhar então para esse texto e vamos extrair algumas coisas desse texto muito importante para a nossa vida. Nós vamos ver pessoas reunidas em um templo, aguardando então uma festa acontecendo, uma festa então, a festa de Pentecostes acontecendo. E aqui nesse texto, o que me chama a atenção é que havia muitas pessoas de boas ações, muitas pessoas bondosas de coração, muitas pessoas então que faziam muitas caridades, que então, pessoas de coração bom. E quando nós olhamos para isso, nós temos um ponto a entender que alguns pensam que ser bom apenas é o suficiente. Ser bom apenas não é o suficiente. Existem muitas pessoas que não são cristãos, mas têm o coração extremamente bom. Você conhece pessoa que não é cristão, mas tem o coração extremamente bom? Pessoa bondosa. Você chega na casa dela, ela não sabe o que faz com você. Ela dá o que tem. Ela tira a roupa do corpo e dá para alguém. Você já ouviu isso? Já viu essa situação acontecer? Porém, nós vamos entender que isso só não basta. Nós precisamos ser assim, porém nós também precisamos ter Deus em nosso coração. O Espírito Santo precisa fazer morada em nossa vida, para que assim eu e você podemos alcançar a salvação e a vida eterna. Por isso que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E a Bíblia diz que chegou o Espírito Santo. Pastor Leandro, ele disse algo aqui, que o Espírito Santo já estava entre as pessoas. Eu gostaria assim de ajustar isso daí, porque eu não acredito dessa forma. Eu acredito que o Espírito Santo ele chegou, porque a Bíblia diz que ele chegou naquele momento. E ele abriu o céu, fez pá! Aí sim, é isso que eu acredito. Que abriu do céu e chegou então e houve um impacto na vida das pessoas. É assim que é. A partir dali sim, o povo foi então mudado. Porque o próprio Jesus dizia assim, ficai em Jerusalém até que do alto, não é dos lados, é do alto, sejai-vos revestidos de poder. E aí ser-me-eis então as minhas testemunhas. Amém.
Chegou então a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo chegou com poder, bum! E aquele poder do Espírito Santo, ele entrou na vida de um, entrou na vida do outro, entrou na vida do outro, entrou na vida do outro, e o povo começaram então a ter uma movimentação dentro deles, um processo acontecendo de uma forma diferenciada. E aqui eu faço uma pausa. Quem tem o Espírito Santo é diferente. O Espírito Santo na vida da pessoa não deixa a pessoa da mesma maneira que era. Ela tem hábitos diferentes, ela se porta de maneira diferente, ela vive de maneira diferente, ela está de maneira diferente. E o Espírito Santo, ele foi o mesmo que fez a criação do universo, que a terra era sem forma e vazia, e aí quando o Espírito passou, ele deu forma a todas as coisas, através da palavra de Deus. E aqui nós vamos perceber que o Espírito Santo, quando entra na vida do Sansão, ele tem o poder de mudar a vida do Sansão. Quando ele entra na vida de um irmão, ele tem o poder de mudar, de transformar, de amoldar, de organizar a vida então dessas pessoas. E ali, a partir daquele momento, a vida daquele povo foi diferente. Por que nós estamos há 5 semanas, 6 falando sobre a pessoa do Espírito Santo constantemente para vocês? Para que você entenda que quando você tem o Espírito Santo, a sua vida fica mais fácil, a sua vida fica diferenciada, a sua vida toma então novos rumos, a sua vida então chega em lugares diferenciados. Por quê? Porque você tem dentro de você o Deus presente. Pastor, é possível? É possível. Basta você então pedir. Eu tenho, nas minhas orações matinais, no meu momento devocional com Deus, eu acordo de manhã, 6h30, 6h35, e aí a gente começa então ali a colocar as crianças para se trocar, para poder ir para a escola. A Dedé entra 6h50, então a gente saímos de casa 6h45, 6h10, levo ela, volto. A pastora já está terminando de cuidar dos outros dois, que entra 7h30, 7h20 então eu saio, levo então os outros dois e venho para cá para a igreja e vou ter então meu tempo devocional. Das 7h30 até as 8h30 eu estou aqui. E ali então, eu estou buscando ao Senhor, eu estou orando ao Senhor, eu estou então trabalhando no Senhor. Estou então fazendo então uma busca pelo Senhor. Faço o meu devocional, faço o meu tempo com Deus e pedindo para Ele: Senhor, Espírito Santo, que o Senhor possa me ajudar a ser mais assertivo. Eu não posso errar mais, eu não posso mais viver de qualquer forma. E eu começo então a orar, fazer a minha oração matinal. Corrige isso, acerta isso na minha vida, me ajude eu a viver melhor esse dia e etc e tal. Uma preparação para o dia. Quando dá 8h30, aí então eu vou fazer todas as outras coisas que eu tenho que fazer, e aí então segue o dia para frente. Nós precisamos cultivar essa presença do Espírito Santo em nossa vida. O que está se perdendo? Sabia disso, irmãos? Isso está se perdendo. As pessoas dizem que são cristãos, mas estão se perdendo, não estão mais tendo seus tempos com Deus. Eu conheço pastores que não têm vida com Deus, não lê a palavra, não busca então conhecimento, não tem um tempo de parar e falar assim: ó, agora sou eu e Deus. Não tem. Então, em nossa vida, nós precisamos o quê? Buscar esse revestimento, encher do Espírito, encher do Espírito, encher do Espírito, encher do Espírito. E quando nós nos enchemos do Espírito, a nossa vida fica completa, fica então plena, fica então absoluta. O que é encher-se do Espírito? O que é encher-se do Espírito? É entregar ao Senhor Jesus todas as áreas da sua vida. O que é se encher do Espírito? É entregar ao Senhor todas as áreas. Irmãos, o Espírito Santo não quer estar com você só aqui dentro da igreja. O Espírito Santo está com você em todos os momentos, em todas as áreas da sua vida. Nós percebemos e vivemos épocas
aonde existe uma potestade no ar que vem esfriando casamentos. O Espírito Santo é a chama que aquece o casamento. O Espírito Santo, ele está com você até no momento que você está tendo relação com o seu cônjuge. Olha que coisa forte. Então, em nossa vida, nós precisamos o quê? Nós precisamos buscar essa plenitude, essa completude, para entregar tudo nas mãos do Senhor. Você já fez algum negócio que não deu certo? Talvez você comprou alguma coisa ou fez algum negócio e não deu certo. Você já entrou em uma empresa, essa empresa em vez de ser bênção para você foi um problema? Você já montou uma empresa que em vez de te ajudar te quebrou? Pois bem, situações como essa é que o Espírito Santo ele quer entrar também nas nossas finanças, na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, lá no nosso trabalho, em ser um bom profissional, em ser um bom empresário, em ser uma boa pessoa. Entregue ao Senhor Jesus todas as áreas da sua vida, todas. O que é todas? Todas. E também ter caráter e carisma. Carisma e caráter. Quando o Espírito Santo ele vem na nossa vida, nós passamos a ter um carisma. O que é carisma? É ter uma apreciação, é ter então uma valorização pelaquilo que está ao nosso redor. E ter um caráter. O caráter, irmãos, caráter é uma coisa que eu acredito ser imprescindível para a vida das pessoas. Uma pessoa que não tem um caráter ajustado, ele não vai bem no casamento, ele não vai bem profissionalmente, ele não vai bem espiritualmente, porque o caráter, ele define a nossa vida. Quando nós temos um caráter ajustado, o Espírito Santo está em nós, vai ter momentos que nós vamos ter que tomar algumas decisões que vai contradizer algumas questões dessa terra. Mas eu vou dizer não. Eu vou dizer stop, chega, acabou. E assim então eu vou viver. Então você precisa ter carisma e ter caráter. Veja alguns exemplos. Primeiro, Estevão estava cheio do Espírito Santo. Nós vamos ver a história de alguns homens de Deus que estavam cheios do Espírito Santo. Estevão estava cheio do Espírito Santo, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Atos 7, 55 em 56. Se você não conhece essa história, eu vou contar para você um pouquinho dessa história e de quem era Estevão. Estevão era um discípulo do Senhor. Um discípulo do Senhor, genuíno do Senhor Jesus. E ali então, a Bíblia diz que havia uma perseguição muito grande. Estevão estava sendo apedrejado. Irmãos, para pensar. Pedras vindo de todos os lados, batendo no perna, batendo no pé, batendo no peito, batendo na cabeça, batendo nos olhos, os olhos sangrando, a cabeça então sangrando, a cabeça rachada. O que nós faríamos se fosse nós nesse momento? Alguns blasfemavam contra Deus e falavam: Deus, eu te segui até hoje. Deus, eu te servi até hoje, o Senhor vai me deixar acontecer isso? E a Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, levando pedradas, olhou para o alto e disse assim: eis que vejo os céus abertos. Oh meu Deus! Irmãos, o que as pedradas têm refletido na sua vida? Quem leva a pedrada aí? Nós levamos pedrada, sim ou não? E o que nós fazemos? Hoje, principalmente com a ferramenta mais importante que nós estamos tendo hoje na mão, que é uma bazuca, Facebook, o que nós fazemos com ele? Contra-atacamos. Leva uma pedrada e solta o cachorro lá no Facebook. Quando não de frente com a pessoa. Está fazendo sentido isso para você?
Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Cadê os cheios do Espírito Santo? Está levando pedrada, está vendo o Senhor. Está levando pedradas, está vendo o Senhor. Porque o cheio do Espírito Santo, quem está cheio do Espírito Santo, irmão, está morto para essa terra. Está morto para as coisas daqui desse mundo. E você e eu não podemos ser dessa forma. Nós estamos cheios do Espírito Santo. Precisamos reagir como Estevão estava reagindo. E ele falando, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Oh, aleluia. Que você, no meio das pedradas que você está recebendo na sua vida, você possa enxergar Jesus e aquilo que o Senhor está fazendo para você. Porque as pedradas virão, as pedradas acontecerão na sua vida. Porém, se você e eu enxergar Jesus nela, vai dar tudo certo. Amém? Amém ou não amém? Segundo personagem, Paulo estava cheio do Espírito Santo. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Se você não conhece a história de Saulo, eu vou contar um pouquinho a história de Saulo. Saulo já era diferente. Saulo era um perseguidor dos cristãos. Um homem que mandava matar, que fazia um regaço com os cristãos. Aí de repente, o Senhor pegou ele, e ele estava em cima do cavalo de guerra, jogou ele para o chão. No que deu o impacto, sua vista cegou. Deus então leva ele para um tempo com ele. 3 dias foram suficientes para aquele homem receber imposição de mãos, ser cheio do Espírito Santo e ser hoje a pessoa que deixou mais legado para nós na Bíblia, escreveu praticamente o Novo Testamento inteiro, as cartas, né? As epístolas todas, para que nós possamos então ter uma sequência de vida, uma transformação. Quando o Espírito Santo vem em nós, nós somos transformados. E aquilo que está faltando para ser transformado na sua vida, o Espírito Santo vai te ajudar a você terminar essa obra em nome de Jesus. Porque como foi com Paulo, assim também será comigo e assim será também com você. Amém? Barnabé estava cheio do Espírito Santo. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. A Bíblia diz que Barnabé era uma pessoa que estava sempre presente, sempre então fazendo então a obra do Senhor, sempre então trabalhando ao lado do Senhor. Ele era um homem bom, mas além de ele ser um homem bom, a Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Você não pode ser apenas um homem bom, apenas uma mulher boa. Você precisa ser um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E aí as pessoas, elas iam sendo acrescentadas. Porque quando eu tenho o Espírito Santo, eu atraio outras pessoas para estar junto comigo. Amém ou não amém? Eu não sou pessoas que eu inspiro, eu sou pessoa que atraio, né? Pessoas. 4. Os discípulos, eles também estavam cheios do Espírito Santo. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos 13:52. Nós somos discípulos do Senhor, amém? E para nós ser cheios de alegria, nós precisamos ser cheios da presença do Espírito Santo, cheio da unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Queridos, a presença do Espírito Santo, ela precisa estar conosco 24/7. 365 dias, constante em nossa vida. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer fazer isso comigo e com você. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Talvez aconteceu já com você. Comigo já tinha acontecido isso. Quando a pessoa bebe, ela fica bastante alegre. Você já parou para pensar sobre isso? Você já viu uma pessoa assim? Já aconteceu isso com você? Eu, por exemplo, eu bebia bastante, né? E aí então, eu ficava mais valente.
Eu ficava mais, mais ousado. Quem era assim? Deixa eu ver. Quem era assim? Ficava mais ousado. Aí, irmãos, era assim. Não precisava de muito, nós já estávamos já no pega. É ou não é? Era assim o negócio. O que o Espírito Santo faz conosco? Exatamente isso. O Espírito Santo, ele nos enche para nos dar autoridade. Só que uma autoridade não alucinatória, não de uma embriaguez que nós podemos então quebrar a cara, porque tem gente que está trançando a perna e está querendo pegar o outro, né? Está trançando, se o cara soprar ele cai. E aí então, não é isso. O Espírito Santo, ele quer encher a nossa vida para que nós façamos aquilo que nós, sem a presença do Espírito Santo, não conseguimos fazer. Sem a presença do Espírito Santo não conseguimos chegar. Sem a presença do Espírito Santo não conseguimos orar por um demônio. Quinta-feira nós fomos ministrar lá no pastor Danilo, lá em Ribeirão. E aí a pastora foi comigo, Elias foi também, o irmão Sidão. E aí eu estava ministrando, terminei de ministrar, foi uma benção o culto. E aí eu estava lá embaixo, um jovem que era da magia negra e traficante, um monte de coisa junto lá. E ele chegou, se apresentou comigo, e aí ele ficava assim: pastor, eu estou sentindo um negócio aqui dentro de mim, irmãos. Eu me arrepiava de ficar perto dele, a pastora estava assim do meu lado assim. E nós começamos a orar para ele, expulsar o demônio que estava sobre a vida dele, mandando aquele demônio estar embora. Sem a presença do Espírito Santo, nós não temos coragem de fazer isso. Eu já contei para vocês, já é a primeira vez que eu fui expulsar um demônio? Já contei? Eu vou contar de novo, só para você lembrar. Você estava nisso? Você estava, Genésio? Você estava esse dia, Genésio e a Beth? Eu acho que você estava, o Lúcio também, não sei se o Lúcio e a Diva também estavam, que eram os remanescentes. E nós estávamos lá na igrejinha, lá no cantinho lá da Vila Mourinho ali. Aí chegou um menininho: pastor, meu pai está endemoniado em casa. Eu falei: é agora. Estufei o peito, irmãos. Que nem aquele negócio assim do Superman assim, né? Falei: agora, né? Vamos embora. E aí veio a turma junto. E aí fomos. Chegou lá, o cara, era perto assim, né? O cara estava enrolado assim numa coberta. Eu não vou me esquecer nunca disso, irmãos. E aí eu cheguei cheio de fé, cheio de autoridade, catei o óleo. A hora que eu botei na testa do cara, o cara deu uma rosnada. Parecia aqueles cachorros bravos assim, olhando assim, com aqueles olhos assim para mim, assim, irmãos. Não saiu nada para baixo porque não tinha pronto e não voltou nada. Não voltei correndo porque tinha gente junto comigo. Se esses irmãos não tivessem comigo, eu tinha voltado correndo. Aquele dia eu tinha voltado correndo. E aí eu olhei para trás, tinha uns irmãos junto comigo. Eu falei: eu não posso, né? O pastor vai correr. O que vai acontecer com os outros aqui? Eu falei: eu vou ter que encarar esse negócio aqui. Aí o Espírito Santo veio, nós expulsamos aquele demônio, o demônio foi embora, o cara foi liberto para a glória do Senhor, amém? Então, é só com o revestimento do poder que nós fazemos isso. Existem pessoas que são tímidas, e quando chega aqui para tocar, para cantar ou para pregar, explode. Por quê? Porque é a presença do Espírito Santo. Você já reparou que tem pessoas que são tímidas, que entram para a igreja e de repente vai servir como obreiro, vai servir então em algum lugar, são tímidas, não conseguem nem falar com os outros, porque o Espírito Santo então chega. Ontem eu falando com o irmão, ele disse assim: eu fui fazer uma entrevista ao pastor de trabalho na São Martim, e chegou lá, a hora que perguntou quem queria falar, eu já me levantei e comecei a falar. O que é isso? Ousadia. O Espírito Santo te traz essa ousadia. E eu falei tudo isso para dizer a você: eu não sei qual é a ousadia que você está precisando para ir mais longe, mas o Espírito Santo está dentro de você, e essa ousadia já existe para você ir mais longe, para você desfrutar de coisas maiores, amém? Você não pode ficar assim. Quem tem o Espírito Santo, irmãos, é como aquela história: você rasga, aí aparece assim, né? Aí não vai aparecer o símbolo do Superman, vai aparecer o símbolo do Espírito Santo de Deus, né? O fogo assim que está dentro de você, e aí você vai e vence a guerra no nome de Jesus, amém? Eles anunciavam corajosamente a palavra do Senhor. Anunciar corajosamente. Nós precisamos pregar para as pessoas que estão lá fora. Nós vamos sair daqui da igreja enviados para ganhar as pessoas para Jesus. Nós não podemos ficar salvos, sentados e satisfeitos. Condições para que alguém seja cheio do Espírito Santo. Vamos lá.
Não apague o espírito. 1 Tessalonicenses 5,19, não apaguem o espírito. Irmãos, o espírito é como uma chama. E eu volto a repetir para vocês. Cada um tem uma maneira de se relacionar com o Espírito Santo. Eu e a pastora somos testemunhas vivas dessa situação. A pastora, por exemplo, qualquer coisa ela já está pulando, gritando, orando em línguas. Eu já sou diferente. Eu já tenho uma particularidade diferente. Com o trabalho do pastor Leandro aqui, que é muito louco, né, aquele trabalho, né? Fala a verdade, né? Muito louco. Vou aproveitar que ele não está aqui, eu vou falar, é muito louco, mas é legal. E aí, então, eles estavam tudo aqui, de repente, povo tudo para o chão, eu fiquei ali, eu não fui para o chão. Minha perna não bambeou, mas eu estava ali, cheio do Espírito Santo. Estava chorando, estava assim, muito sentindo a presença do Espírito Santo sobre a minha vida. Não sei se você está entendendo que existem formas, existem maneiras da presença do Espírito Santo se manifestar em você, e não significa que você não está ou que você está, se faz isso ou se faz aquilo, porque cada um tem uma reação diferente diante do Espírito. Porém, não apague o Espírito que está em você. A semana que passou, eu deixei a Débora em casa, depois que eu peguei ela da escola, 1 hora, deixei ela em casa para vir para trabalhar, e no carro estava tocando aquela música, A Casa. Como que chama aquela música, Tamires? A Casa? É casa mesmo, né? A Casa. Irmãos, a hora que começou a tocar, o Espírito Santo tomou meu coração. Eu até aumentei um pouquinho o rádio, fechei os vidros do carro, e fui descendo. Irmãos, mas a presença de Deus entrou de uma forma tão grande no carro, que eu chorava de soluçar. No carro, sozinho, escutando uma música. O que eu poderia ter feito? A hora que eu senti ali o primeiro momento, eu poderia ter parado, eu poderia ter ignorado, mas eu dei liberdade ao Espírito Santo. Ele foi me enchendo, ele foi me enchendo, ele foi me renovando, ele foi tratando comigo. Já aconteceu isso com você, irmãos? Como que isso é gostoso? Você está chegando assim, você está ouvindo, você está falando, de repente o Espírito Santo começa a tomar e tocar em você, e a coisa então é uma forma assim muito tremenda, né? Na vida é muito legal isso aí. Então, não apague o Espírito Santo, não apague a chama do Espírito Santo, não apague a presença do Espírito Santo em você. Você começou a sentir da liberdade, na hora da oração, você está no momento de oração, feche seus olhos, sabe, busque a presença do Espírito Santo, deixe ele fluir na sua vida. Tem gente que mata, né, o Espírito Santo, apaga o Espírito Santo dentro de nós. Segundo, não entristeça o Espírito Santo, Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeça ele, irmãos. O Espírito Santo é uma pessoa e ele está em você. Se você o ignorar, você vai entristecer ele. Fale com ele constantemente. Crie então, sabe, um relacionamento com ele, uma intimidade com ele. Nós vivemos uma vida muito louca. Nós vivemos uma vida muito correndo, muito corrida, mas dá tempo de você parar um pouquinho e dizer assim: meu amigo Espírito Santo, fale comigo, eu estou aqui, quero conversar com você, quero então me relacionar com você. O que o Senhor quer falar comigo? Eu quero falar isso para o Senhor. E aí você então começa então a falar, e ele fala com você, e você fala, e ele fala com você, e aí você enche então aquele lugar, aquele ambiente com a glória do Senhor, e aí a atmosfera então é criada sobre a sua vida. Sabe, irmãos, nós precisamos ter isso dentro de nós. Você sabe por que nós estamos batendo nessa tecla do Espírito Santo? Se o Espírito Santo de Deus não entra na vida de uma pessoa, ela não consegue sair da miséria, não consegue sair então dos problemas, dos caos dessa vida. Por quê? Porque é só o Espírito Santo que quebra os desejos da carne. É só o Espírito Santo. Não tem filosofia humana que quebra os desejos da carne. Viva no Espírito, Gálatas 5,16. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Viver no Espírito, cada um tem uma maneira de viver no Espírito. Cada um precisa entender, você precisa aprender, você precisa saber como chegar na presença de Deus. Não é a forma que nós falamos para você que vai dar certo, é você precisa aprender e você precisa ir testando.
Poxa, olha, e com esse louvor eu entro mais na presença de Deus. Começa a ouvir mais esse louvor. Eu costumo dizer que meu carro tem que ter 1 ou 2 louvores só, porque a hora que começa a passar, eu volto nele. Começa a passar, eu volto nele. Eu já cheguei a ter um pendrive comigo que só tinha 3 louvores, porque eu gosto de poucos louvores. E aí aqueles 3 só ficava rodando aqueles 3 ali. Eu não quero ficar escutando um monte de louvor. Tem tanto, só aqueles ali que eu gosto, eu sinto paz naqueles louvores ali. Então, você precisa se identificar da forma correta para você fazer, o lugar para você fazer, o horário para você fazer. Sabe aquele encontro que você marca com aquele amigo, com aquela amiga para você tomar um café, para você comer um churrasco, para você então tomar um lanche, etc e tal. Assim também é com o Espírito Santo. Marque um horário, acerte um horário, organize então o horário. O meu horário é das 7h30 às 8h30. E o seu? Você já marcou esse horário? Você já organizou esse horário para você ter então uma vivência no Espírito? 4. Seja guiado pelo Espírito. Romanos 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Volto e repito, nós erramos muito. Nós erramos demais. Porque nós não consultamos o Espírito Santo. Não levante a mão, por favor. Mas quantas coisas que você já fez por você mesmo e você deu errado? Quantas coisas, quantas decisões que você tomou e você falou assim, meu Deus, por que eu fui tomar essa decisão? O Espírito Santo não falou com você, você não consultou o Espírito Santo e você foi e quebrou a cara. Comigo já aconteceu muitas e muitas vezes. Para os casados aqui tem 2 coisas que você precisa consultar, o Espírito Santo e sua mulher. Consulta ela, porque senão o negócio vai dar errado. Uma vez que eu fui jogar bola que eu não consultei minha mulher, viu, Denilson? Fui jogar bola, ranquei a sola do pé. Ela me amaldiçoou. Comecinho de casado. Nunca mais. Sabe como a bola perde a graça para você? Foi bem assim que aconteceu. Outra vez foi um carro. Para aqueles que não lembram do carro que eu conto direto, eu vou contar para você de novo, para você não esquecer desse carro. E eu tinha um Corcel 2 bonito, 81 LDO, banco marrom, top da galáxia. E aí um belo de um dia eu falei, vou trocar meu carro. Fui para Ribeirão, não falei nada para ela. Cheguei lá, olhei um Monza na garagem, Monza 4 porta, bonito, 88 Monza era, disse 81 para 88, estava mudando, tal. Dei meu Corcel 2, fiz um carnezão, cheguei em casa feliz da vida, bem troquei de carro. Para quê? Eu não preciso contar essa parte, né, para não ficar tão chato, né? Mas aconteceu bastante coisas ruins nesse período de tempo, a hora que eu falei. Passou alguns dias, eu comecei a olhar, o carro estava descascando, porque o cara me enganou, ele me vendeu o carro, estava bem escurinho, sabe? E o carro estava tudo bem. Perdi o serviço. Logo na sequência, voltei com esse carro para Ribeirão. Cheguei lá e falei para o cara, você não me dá o meu de volta? Tô o seu de volta? Ele falou, não, mas não funciona assim. Eu pego o seu de volta, mas não te dou nada de volta. Perdi meu Corcel 2, perdi mais ainda umas parcelinhas que eu tinha pago, e ganhei um sorriso da mulher e um bem feito dela. Você já fez alguma coisa que a sua mulher olhou para você depois e falou, bem feito? Já aconteceu isso com você? Comigo já. Algumas. Várias. Então, principalmente se você for meio sanguíneo como eu. Que a hora que pensar já fez. Então, esse pensar já fez, alinha com o Espírito Santo, porque senão você quebra a cara e quebra legal. Então assim, seja guiado pelo Espírito Santo. Seja uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Que tal você de manhã, você separar um tempinho com Deus, e você falar assim, Espírito Santo, me direcione em todos os pontos que eu preciso então fazer hoje. Vai fazer uma entrevista, vai então trabalhar, vai fazer algum negócio, vai fazer compra. Todos os sentidos. Vai comprar uma roupa. Você já comprou uma roupa, a hora que você chegou em casa, você nem usou a roupa? Porque a roupa não ficou legal em você?
Já aconteceu isso com você? Tenho certeza que já. Por que isso? Porque você não consultou o Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Cristão, irmãos, vive de forma diferente. Ore no Espírito, Judas 1:20. Orando no Espírito. O que é orar no Espírito? É orar constantemente. Você não precisa orar em voz alta, mas você ora então em voz baixa, ou mesmo em pensamento, mas orando constantemente. Você está trabalhando e está orando. Você está fazendo, você está orando. Você está então se relacionando com Deus. Eu me lembro que um dos momentos mais especiais na minha vida foi quando eu trabalhava de motorista. Eu trabalhei 4 anos de motorista, e esses 4 anos de motorista, eu então me relacionava com a pessoa que descarregava meu caminhão, que até era o Luciano, né? O marido da Núnia, que é o pai das meninas. Então, a hora que eu chegava então na roça, e me relacionava com alguns amigos quando nós estávamos então na bica do garapão. Então eu puxava esse negócio fedido, que vocês passam aí, sentem esse cheiro aí, era isso aí que eu era uma caatinga mesmo, assim. Não, irmão. E aí, então assim, a gente se relacionava com poucas pessoas. E nesse tempo, eu estava sozinho. Eu coloquei um rádio no meu caminhão e colocava então ali um louvor. E ali eu falava com Deus constantemente, porque eu estava sozinho. Eu sempre estava falando então com Deus ali. Então, a oração, ela então aumenta a nossa vida com Deus. Então, ore sempre no Espírito. Ore em línguas. Você que é batizado com o Espírito Santo, se você ainda não foi, busque isso, porque isso é muito importante para a sua vida. E se você ore constantemente no Espírito, ore em línguas, né? Está de repente dirigindo e está orando em línguas. Eu tenho hora que eu vou para Ribeirão, estou orando. Tem hora que eu vou para algum lugar, estou orando e tá. Então a gente vai orando no Espírito constantemente a nossa vida. Atitudes de uma vida cheia do Espírito Santo. Quando eu tenho uma vida cheia do Espírito Santo, eu tenho o quê? Ousadia na palavra. Quando eu tenho uma vida cheia do Espírito Santo, eu tenho ousadia na palavra. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades e líderes do povo. Essa frase foi quando Pedro então pregou e 3.000 almas se converteu. Pregou de novo e 5.000 almas se converteu. Ousadia na palavra. Deus quer te dar ousadia na palavra. Deus quer te dar então, sabe, ousadia para você chegar e falar. E aquilo que você falar impactar a vida das outras pessoas que estiverem perto de você. Sabe, no trabalho, uma pessoa está precisando de alguma coisa, você ter a ousadia de chegar e falar assim: olha, Deus tem o poder de mudar a sua vida. Deus tem o poder de transformar a sua história. E assim por diante, ousadia na palavra. Segundo, uma vida satisfeita. Atitudes de pessoas cheias do Espírito Santo. Tenha ousadia na palavra e tenha uma vida satisfeita. Atos 13:52. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Uma vida satisfeita. Sabe aquela pessoa, irmãos, que tudo que faz parece que está faltando alguma coisa? Parece que falta alguma coisa. A pessoa tem uma boa casa, mas está infeliz. A pessoa tem um bom carro, mas está infeliz. A pessoa tem um bom trabalho, mas está infeliz. A pessoa tem uma boa mulher, mas está infeliz. Tem um bom marido, mas está infeliz. Tem uma boa, está infeliz. Quantas pessoas, por exemplo, que de repente estão na igreja, aqui, e possam estar infelizes. Infeliz com a igreja, infeliz com o lugar. Eu citei para você que vieram pessoas de vários lugares e ficaram então encantados. Aquele casal lá, o Denilson e a Luísa. Eles vêm de Ribeirão. Já é a 3ª vez que eles vêm. Ribeirão, tem um monte de igreja em Ribeirão. Estou aqui. Existe uma facilidade de nós não valorizarmos o que nós temos. Assim é um homem que trai a esposa. Assim é uma mulher que trai o esposo. Você já parou para perceber que geralmente a pessoa que trai, ela sempre trai como a pessoa mais feia do que a mulher que ele tinha? Você fala, não dá para entender um negócio desse. Aí você fala assim, não dá assim, é o demônio. Só pode ser, ué. O camarada tem uma mulher bonitinha, arrumadinha,
limpinha, só dele, que aí ele vai pirar. A mulher tem um cara bacana, está ainda no vigor, funciona, e se não funciona tem que aguentar, porque já passou o tempo, aguenta. A Dani não se aguentou lá. Fernando, cuidado aí, alguma coisa está acontecendo. Pegou. Vamos voltar aqui. E aí, ela abandona o cara. Aí vê o cara tudo estrufiado, irmão. Ah, não dá, irmão. Isso tem que dar um couro. Então, assim, geralmente é isso. Você já viu pessoa já que sai de uma empresa que é boa e entra numa que é ruim? Você já viu pessoa, já sabe, irmão, o que é isso? Falta de satisfação. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela chega em casa, tem arroz, feijão, um ovinho frito e uma saladinha de tomate. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me dado na minha mesa. Quando eu sou grato naquilo que chega, amanhã o Senhor me coloca um prato de lasanha. Aí depois aumenta, vem um churrasco junto com a lasanha. O primeiro churrasco vem então de ponta de agulha. Aí depois então começa a melhorar uma ponta de alcatra, depois talvez então um contrafilé, aí depois então você vai sendo grato, aí chega as picanhas da vida. Quantos estão me entendendo aqui? Então é assim, irmãos, você tem que ser satisfeito. Nós precisamos olhar, e a nossa mulher precisa ser a melhor mulher, o nosso não, né, o seu marido tem que ser o melhor marido, entendeu? E assim sucessivamente, a nossa vida precisa ser assim, satisfeita. Nossos filhos são os melhores filhos, nossa igreja é a melhor igreja. É assim, irmão, nosso trabalho é o melhor trabalho. Você pode ver, irmãos, que eu sempre falo para vocês de alguns trabalhos, e hoje eu encontro com o Fito, por exemplo, que foi meu patrão, um cara que me ajudou demais da conta, e hoje eu vou lá, ele almoça na Missa Massa todo dia, meio-dia, um pouquinho, eu vou lá, e ele me abraça, ele conversa comigo, ele senta na minha mesa, a gente bate papo e faz... Eu sou grato a tudo aquilo que aconteceu. Irmãos, eu só sou quem eu sou porque eu passei por onde eu passei. Se eu não tivesse passado por onde eu passei, eu não seria quem eu sou. E eu preciso ser grato por todos os momentos, todos os degraus que eu vivi então na minha vida. Tudo isso faz parte da nossa vida. Então, quem é cheio do Espírito Santo tem uma vida satisfeita. E eu te pergunto, você tem uma vida satisfeita? Seja agradecido com o que você tem. Terceiro, tem um espírito de unidade. Efésios 4:3, façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Essa história, irmãos, desculpa a expressão, mas essa história de que a pessoa fala assim, não, mas eu tenho Deus, eu não preciso de mais ninguém. Conversa fiada. A igreja só é igreja se nós estivermos assim. Isso aqui é o corpo de Cristo. Um é a cabeça, né? Cristo é o cabeça, um é o braço, um é o dedinho, um é o... Cada um. Falar nisso, irmãos, esses dias eu me lembrei de uma coisa interessante. Você já percebeu já que essa parte do seu corpo é o mesmo tamanho desse? Eu não sabia, descobri esses dias. Pode chamar de tonto, está tudo bem. Mas eu descobri isso. Tem uns que falam assim, eu também não sabia não, pastor. Eu mostrei para o pastor, eu peguei um chinelo, né? Coloquei meu chinelo. Ué. Pastor, bem, se fosse diferente seria bem estranho, né? Ela me chamou assim de meio que de idiota, assim, bem, de uma forma bem... Mas foi... Sabe, uns é essa parte, outras é essa parte, e assim por diante. Nossa vida é desse... Então nós temos que ter unidade. O que depender de nós, nós temos que ter paz com todas as pessoas, viu? Trate bem as pessoas, seja amigo das pessoas, se relacione com pessoas, viva então com pessoas, sabe? Pessoas fazem bem, e nós só somos cristãos quando nós estamos então com essa vida com outras pessoas. Vida de adorador, 4.
Efésios 5,19, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é cheio do Espírito Santo tem uma vida de adorador. Adora no chuveiro, adora sentado no vaso, adora então, sabe, em todos os lugares, adora o Senhor. Tem gente que quer o altar para cantar. Para que cantar no altar, irmão? Canta na sua casa, que é bom você cantar na sua casa. Canta na sua casa, adora o Senhor na sua casa, celebre ao Senhor na sua casa, viu? A vida de adorador, adore ao Senhor em todos os momentos. No seu carro, que tem lá? Tem um pendrive lá que tem alguns louvores lá que possa então ajudar você a chegar mais perto de Deus. Seja uma pessoa adoradora, seja uma pessoa que tem. Quinto, tenha maturidade espiritual. 2 Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória e a glória para sempre. Amém. Maturidade espiritual. Nós, quando éramos crianças, agíamos como criança. Quando nós crescemos, agimos de forma, então, madura. É assim que nós precisamos ser. Quem é cheio do Espírito Santo tem maturidade. Sabe que a vida passa por algumas oscilações. Uma pessoa madura no casamento sabe que todos os casamentos, eles passam por etapas e esferas, então, na vida. Né? Tem as esferas dos filhos, tem as esferas dos pais. Né? Então, pessoas maduras sabem enfrentar as turbulências que passam. Talvez não seja o seu caso, mas uma pessoa que anda de avião constante, usa avião constantemente, diariamente, semanalmente, pelo menos, elas sabem que uma hora ou outra vão passar por turbulência, que é turbulência que você vai segurar e vai orar tudo que você sabe, tudo que você pode, tudo que você... Porque o trem é feio. Por quê? Tem dias de voos tranquilo e tem dias de voos com turbulência. Assim é a nossa vida. Tem dias bons e tem dias maus. Tem dia que eu olho para a pastora, meu coração faz e tem dia que eu olho para ela, é assim, ela já repreendeu, tá vendo? A hora que eu falei ela não fez assim, falou, vem em mim. É assim, irmão, é assim. Essa é a vida de casado, ao vivo e a cores. Acontece com você também isso? Tem dia que o seu filho faz tá tudo bem. Tem dia que ele fala, para de fazer bagunça. Tem dia que nada para você tá bom. É assim com você? Tem dia, irmãos, que você não quer nem ver ninguém. E tem dia que você quer estar no meio de todo mundo. Tem dia bom e tem dia ruim. Pessoas que têm o Espírito Santo têm maturidade para enfrentar. 25 anos de casado, nós já enfrentamos talvez umas 10 turbulências ou mais turbulências de falar assim. Eu acho que até caía aquelas máscaras, vai cair. Segurava. Pousou. Amém. Agora tá bom. Turbulência. Pessoas maduras conseguem ultrapassar os problemas da vida. Problemas imaturas, pessoas imaturas não conseguem ultrapassar os problemas que a vida tem. E todo mundo passa por problemas. Sexto, comportamento regenerado. Efésios 5:21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Tem um comportamento regenerado. Se roubava, não rouba mais. Se matava, não mata mais. Se prostituía, não se prostitui mais. E assim por diante. Tem um comportamento regenerado. Se mentia, não mente mais. Se enganava pessoas nos negócios, não engana mais as pessoas. E assim por diante. Um comportamento regenerado. Viva na plenitude do Espírito Santo. Viver na plenitude do Espírito Santo é isso. Eu fico feliz de poder ter trazido para vocês informações. E nós somos assim. Simples, prático, para que você possa entender.
Quando você olha para mim, eu não sou perfeito. Quando você olha para o nosso casamento não é perfeito. Quando você olha para essa igreja, não é perfeita. Mas quando você vê então Deus, e você tem Deus, você começa a viver e pegar aquilo que é bom e falar, oh, que legal, o que é ruim você vai deixando de lado e vai vivendo a sua vida sempre satisfeito, sempre com o tanque cheio, sempre com alegria no Senhor, sempre com a presença do Pai latente no seu coração e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Cadê os cheios do Espírito Santo? Plenitude do Senhor sobre a sua vida? Se coloque de pé então, vamos orar para nós